jovens, prof. Deise Lima na área para mais um Resumex com vocês, tá bom? E o nosso Resumex é da aula de número 18 aí da unidade 2 e estamos falando sobre grandezas vetoriais. Então vimos aí algumas coisas teóricas relacionadas às grandezas vetoriais, como sendo o que, pessoal? A resultante de vetores. Então nós vimos que a resultante de vetores a gente pode representar através de desenhos aí que são os nossos diagramas, não é isso? Certo? Vamos relembrar? Então, pessoal, na nossa aula nós vimos aí vetores parte 2, a parte 1 vocês viram com o professor Décio, não é verdade? E nós vimos, por exemplo, que o vetor velocidade, quando você está trabalhando numa trajetória curvilínea, nós vimos em cada ponto dessa trajetória, esse vetor sempre vai ser o quê? Em direção tangencial a essa curva, né? Então, o intuito dele é escapar, tá certo? Então, aqui ele sempre vai ser tangencial. Olha só, vou colocar para vocês aqui a representação de 3 pontos aqui, né? Até chegar. Vocês podem ver que é o quê, pessoal? Tangencial à curva, tá bom? Então, cada ponto de velocidade desse aqui no tempo que você está considerando, que você pode chamar de velocidade instantânea, é representado em cada ponto da trajetória curva por um vetor tangente a ela. E aí nós já entramos o quê? Que quando você tem uma trajetória curvilínea e você está trabalhando aqui numa trajetória curvilínea, a gente tem que considerar as grandezas como sendo vetoriais. Por quê? Você tem que o vetor velocidade, ele é sempre tangencial à curva, e junto com esse vetor vem a aceleração tangencial, né, pessoal, que é a aceleração centrípeta ou centrífuga, e também você tem que se dirige para o centro, uma força que puxa para o centro, vamos colocar dessa forma, que é uma força centrípeta e está relacionado o quê? A aceleração centrípeta, belezinha? Que foi aquilo que nós trabalhamos também na nossa aula, tá? Então nós vimos que a aceleração centrípeta é aquela que vai em direção ao centro, belezinha? E a aceleração tangencial é aquela que vai o quê, pessoal? Na mesma direção da velocidade, que é tangencial à curva, tá? Nós vimos que quando está no mesmo sentido, movimento acelerado. Em sentido oposto, movimento o quê? Desacelerado. Mas a centrípeta sempre vai ser para o centro, a tangencial sempre vai ser o quê? Tangente à curva, tá bom? Foi o que nós vimos aí, ok? Então aqui, ó, lembrando da nossa trajetória, né, gente? Aqui, ó, curvilínea, tá bom? Aqui o vetor velocidade, vamos relembrar de novo, sempre vai ser tangencial a cada ponto que tu considera aí. O vetor de aceleração centrípeta sempre vai estar para o centro, tá certo? E o vetor de aceleração tangencial sempre vai estar tangente, ou seja, na mesma direção do vetor o quê? Velocidade, belezinha? Foi o que nós consideramos aí, ó. Aí eu falei para vocês que na mesma direção vai ser o quê? Mesma direção é sempre o tangencial. Perpendicular a ele fica para o centro quem? Centrípeta. Vocês podem ver que os vetores de aceleração centrípeta e tangencial sempre vai ser um ângulo de 90 graus, tá? Lembrando que para aceleração centrípeta é só você pegar o valor da velocidade ao quadrado e dividir pelo valor do raio, tá bom? E a aceleração tangencial você pode calcular normal, tá? Pela variação da velocidade e em relação ao tempo. Belezinha, pessoal? Fechado? Vou deixar vocês aí resolvendo alguns exercícios e depois eu volto, tá bom? Até mais! Voltamos, pessoal, olha só, para nós aí resolvermos nossos exercícios, né, tirar a dúvida dos exercícios que vocês estavam resolvendo aí nesse tempo, tá bom? Então vamos começar pela questão 1, que fala o seguinte: depois de 3 anos, a Stock Car volta a correr em circuito oval. A pista do final de semana do Dia dos Pais tem 2.550 metros de extensão e 3 curvas. Apenas o chamado S de baixa ao final da longa reta principal de 980 metros, tá certo?
ao final da qual os carros chegam a aproximadamente 240 km por hora e fazem uma forte freada de 4 segundos, fazendo o carro percorrer cerca de 180 metros em desaceleração, tá? E os pilotos, eles ficam submetidos aí a 1,6 da aceleração da gravidade, tá bom, pessoal? Aqui, ó, lembrando que a aceleração da gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado, tá bom? E isso acontece para realizar o contorno a cerca de 100 km por hora. Então, imagine, eles estão lá a 240, tem que dar aquela reduzida, certo? Para conseguir realizar a curva nessa velocidade aqui. É por isso que o piloto, ele sofre, né, pessoal, um valor maior da aceleração G. Belezinha? Vamos falar aqui um pouquinho da segunda curva. A segunda curva é o trecho onde o circuito misto começa o miolo, mas nela os carros seguem acelerando a mais de 220 km por hora e fazem uma curva à direita e se aproximam da frenagem para a curva o quê? Zero, contornada a cerca de 130 km por hora. Então essa aqui um pouquinho a velocidade maior do que a outra, tá? E aqui são as características, tá bom? Tá em letrinhas pequenas, ok? Toda a extensão da pista tem uma largura de 15 metros, desnível de 4 metros, tá? O circuito ele é semi-oval, ou seja, o circuito oval aí com 2.550 metros, tá? Na parte do circuito misto tu tem 7 curvas à direita e 4 à esquerda, ok? A grande reta tem 980 metros e a extensão total dessa pistazinha aqui tem 3.695 metros, belezinha? Fechado? Ok? Bom, pessoal, vamos ver a pergunta aí. Olha só, se liga na pergunta. Durante a forte freada citada no texto, o carro possui uma aceleração tangencial próxima de... Então, aqui, ó, é na primeira parte, né? Quando ele fala aqui, ó, a gente tem aqui, ele tá a aproximadamente 240 km por hora e faz uma forte freada de 4 segundos, fazendo com que o carro percorra aí 180 metros em desaceleração e de 1,6 G para realizar o contorno a quanto? 100 km por hora. Então aqui ele está perguntando para nós qual é a aceleração tangencial, tá certo? Então a tangencial nós vimos em aula que ela está ligado à aceleração que escalar. A centrípeta está ligado ao centro. A tangencial está ligado que a fuga, a tangente à curva, tá certo? Então nós temos que lembrar que como o carro está em uma trajetória retilínea, né, pessoal? Ó, isso é interpretação, a gente viu lá. Durante uma freada, ou seja, ele vai entrar na curva, ele percorre lá 180 metros, certo? Durante aquele tempo que ele faz aquela freada, ele está a uma velocidade e reduz a 100 para poder fazer a curva, né? Isso, então eu quero saber a desaceleração, ok? E a aceleração tangencial possui o mesmo módulo, ou seja, o mesmo valor da aceleração escalar, portanto, o valor da aceleração tangencial, nesse caso, olha só, ele fala que é 1,6 do valor de G, não é isso? Então, tu tem 1,6 vezes 9,8, tu tem 15,68 metros por segundo ao quadrado, tá? Vocês viram lá que ele tá 240, aí ele vai fazer a curva, antes disso ele dá uma forte freada, né, gente? Aí tu vai ter a redução, tá certo? Tu viu lá, ele fica sujeito a 1,6 de G, tá certo? Então aqui nós temos que esse 1,6 de G é aproximadamente 15,68 metros por segundo ao quadrado. Poderia aproximar para 16? Poderia, mas aqui não tem nenhuma alternativa com 16, mas tem com 15, tá certo? Então a gente fica o quê? Com a letra D, não é, pessoal? 15 metros por segundo ao quadrado, viu? Então é só prestar atenção nesse tipo de questão também, lembrando que a aceleração tangencial, como está explicado aqui, possui o mesmo módulo do valor da aceleração escalar. Então você fica ligado se na questão ele não deu nenhum valor de aceleração e a resposta estava lá na questão, era só a gente fazer a multiplicação. Belezinha? Ok? Vamos então para a questão number 2, que fala o seguinte: 500 milhas de Indianápolis, o circuito de corrida automobilística mais tradicional dos Estados Unidos. Segundo dados oficiais, o formato de Indianápolis motor Speedway, olha só, é um retângulo
com os vértices arredondados, ou seja, em vez de ser um retângulo assim bem quadradinho, olha só como tá aqui, ó, o tablet, por exemplo, isso aqui dele é mais arredondado, então dando uma sensação que, pessoal, de curva, né? Tem que ser arredondado para a galera poder fazer curva aí durante a corrida a uma certa velocidade, né, gente? Então, aí a gente tem um retângulo com vértices arredondados, possui duas retas longas com 5/8 de milhas, que é aproximadamente aí 1.005, né, 0,84 metros de extensão, duas retas curtas, tá, com 1/8 de milha, que é 201,17 metros de extensão, e 4 curvas com 1/4 de milha, ou seja, 402,34 metros de extensão. E inclinadas, é por isso que é um retângulo, né, gente? Dois lados maiores e a curva também tem tamanho. Beleza? Elas estão inclinadas a 9 graus, né? Com um raio aí de 0,16 milhas, tá bom, gente? Que é aproximadamente 257,49 metros de raio, tá certo? Chegando, gente, a um total de 4.023,36 metros, certo? De extensão. Belezinha? Ou 2,5 milhas, tá? Ok? Então, eles ficam dando volta, né? Até dar 500 lá, né, gente? A largura da pista é de 15 metros, tá bom? A largura lá de extensão, né? De 15 metros, então ela é bem larga, tá bom, pessoal? Ó, vamos aqui, então. Os pilotos correm 200 voltas, tá? Então, se você pegar essas 200 voltas e multiplicar pelo valor aqui, né? Que ele tá dando aqui, que é 2,5 ou 4 quilômetros, 4 mil metros e alguma coisa, né? A gente vai ter as 500 milhas lá de Indianápolis, beleza? Então, eles percorrem 200 voltas no sentido anti-horário em torno do circuito, alcançando uma distância total de 500 milhas, que são 800 quilômetros. É corrida pra caramba, né, gente? É por isso que tem todos aqueles pit stops lá para troca de pneu, tá certo? Cada carro tem cerca de 4,80 metros de comprimento e 1,80 metros de largura. São carros bem grandinhos, né? Pesando em torno de 600 kg com o piloto. Então, eles percorrem 800 quilômetros. Esse aqui é o tamanho do carro e a massa do carro, tá? Pessoal, vamos ao nosso comando da questão, que é a pergunta. Para um carro com as características citadas no texto, que atinge uma velocidade de 226,8 km por hora em uma das curvas, olha só, em uma das curvas, pessoal, deste circuito, teremos uma aceleração centrípeta aproximadamente de quanto? Tá vendo? Ó, ele falou velocidade na curva, já é o suficiente para falar que a gente tem uma aceleração centrípeta, e ele falou isso no texto. Então, vamos calcular. Lembrando que a unidade da aceleração é metros por segundo ao quadrado e a velocidade apresentada no texto está em quilômetros por hora, logo a gente tem que transformar. Vamos fazer essa transformação e dá aí 63 metros por segundo. Lembrando, então, que a aceleração tangencial, tá, pessoal? Ela é o que? O valor da velocidade ao quadrado dividido pelo raio que ele deu lá no texto, o raio da pista, tá? Então, nós vamos pegar aqui 63 ao quadrado e dividir para 257,49, que é o raio da pista que ele deu lá no texto, tá bom? Faz aqui o número ao quadrado, divide, e a gente vai ter aproximadamente 15,41 metros por segundo ao quadrado, que nós vamos ver aqui no texto, que dá a letra C de certo. Belezinha, pessoal? Olha só, então a gente viu aqui um texto bem extenso, né, com um bocado de valores, mas lá no comando da questão, a gente tem que interpretar a grandeza física que está sendo pedida. Falou em curva, falou em aceleração centrípeta, você precisa da velocidade dele na curva e precisa do raio da pista. Belezinha? Fechado? Letra C. Vamos para a próxima questão? Olha só. Um ciclista percorre uma rodovia em movimento com trajetória retilínea. Podemos afirmar sobre esse movimento que, pessoal, movimento retilíneo, tá certo? Então ele está percorrendo aí. A aceleração tangencial será nula. A aceleração tangencial terá o mesmo sentido da velocidade vetorial. A aceleração tangencial terá sempre o mesmo sentido.
A aceleração tangencial suposta não nula terá sempre a mesma direção, certo? E a aceleração tangencial será constante. Então, pessoal, vai ser nula? Não, vai ser nula o quê? No movimento retilíneo, a aceleração centrípeta. A tangencial não vai ser nula, tá certo? Pois a gente está falando aqui de movimento, né, gente? Ele não fala nada que é movimento uniforme, fala apenas que está o quê? Em trajetória retilínea, certo? Então, para estar em trajetória retilínea, eu não vou afirmar que ela é nula, certo? Quando é que eu afirmaria? Só se tivesse movimento uniforme, velocidade constante, aí não tem nenhum tipo de aceleração, beleza? Nesse caso do movimento retilíneo, tá? A tangencial terá sempre o mesmo sentido? Não, tá, gente? Pode ter sentido contrário, vai ter sempre o quê? A mesma direção, tá certo? Belezinha? E aqui é o que fala, ó, na C será sempre o mesmo sentido? Como na alternativa anterior, a gente não vai ter sempre o mesmo sentido, tá? Mas na letra D, a gente vai ter a opção correta, que vai ter o quê? A aceleração tangencial, como nós falamos em aula, vai ter sempre a mesma direção do vetor velocidade. Mas pode ser no mesmo sentido, no movimento acelerado, ou no sentido oposto, no movimento desacelerado. Fechou? Belezinha? Vai ser constante. A gente também não pode afirmar isso, porque no enunciado não fala nem que é movimento retilíneo uniforme, nem que é movimento retilíneo uniformemente variado. Apenas fala que a trajetória é uma reta. Beleza? Então, interpretação aí, tá? E para fechar, nós temos a nossa quarta questão, que fala o seguinte: a Lua percorre com movimento uniforme uma trajetória não retilínea ao redor da Terra. Em cada instante teremos que... O que a gente pode afirmar? Pessoal, tá aqui. Bom, já tem que o movimento uniforme, certo? No movimento uniforme indica que o valor, tá, gente? O valor escalar da velocidade é o quê? Constante. O valor da velocidade é constante. Logo, eu não vou ter aceleração, certo? Escalar. Mas, como eu estou em trajetória circular, o vetor velocidade, ele sempre vai mudar o quê? De direção. Logo, eu posso ter uma aceleração centrípeta, ou seja, a aceleração centrífuga, ela pode ser zero, porque eu não tenho valor de velocidade escalar mudando, porque movimento retilíneo uniforme, fechado? Velocidade constante. Mas, como está mudando aqui de direção, porque em cada ponto da trajetória é tangencial, eu posso ter aceleração centrípeta, certo? É só pegar esse valor constante de velocidade e dividir ao quadrado, né? E dividir pelo raio. Então, vamos ver aqui as nossas alternativas, tá? Aqui a gente tem, ó, a figurinha, vou mostrar para vocês. Letra A, jovens. Os vetores velocidade e aceleração são paralelos entre si. Não, pessoal, aqui a gente pode ver pelo desenho, inclusive. Qual é a aceleração que nós vamos ter? A centrípeta, porque a gente tem mudança de direção. A tangencial não vai ter, porque a gente não tem mudança de velocidade. Mas, o que eu falei para vocês? A aceleração centrípeta e velocidade sempre são perpendiculares. Então, a letra A está errada. A velocidade vetorial é nula? Não, gente, a velocidade vetorial não é nula. Ela é constante, belezinha? O que vai ser nula aqui no caso é a aceleração tangencial, tá? C. Os vetores velocidade e aceleração são perpendiculares entre si? Estamos vendo pelo desenho que sim. Então a nossa correta é a letra C, tá? Só para a gente ver aqui, os vetores velocidade e aceleração têm direções independentes? Não, eles são perpendiculares. E letra E. O valor do ângulo entre o vetor velocidade e o vetor aceleração muda de ponto a ponto. Não muda, sempre vai ser o quê? Perpendicular, 90 graus. Então, a gente vai ficar o quê, gente? Com a letra C de certo, beleza? Olha só, questão teórica. A gente conseguiu fazer análise só pegando alguns pontos e características. Fechadinho, pessoal? Bom, é isso daí. E na próxima aula eu volto com mais conteúdo de física para vocês. Tchau, tchau!